Vamos falar agora sobre uma questão pública, social, que abarca a maioria das pessoas em suas conversas, nas praças, no trabalho, nas ruas, entre os coleguinhas, enfim. Quero falar agora sobre um ego, um eu. É o eu reclamão, o ego da reclamação. O que se passa na mente das pessoas? Elas reclamam da situação do país, reclamam dos problemas da política, aponta o dedo em tal qual político, em tal qual pessoa, em determinado poder, um cargo público de poder sobre a sociedade, sobre o povo. Ora é um presidente, ora é um senador, ora um magistrado, ora, enfim, sempre aquelas mesmas situações de roubo, de corrupção, estelionato, entre outros crimes que acontecem dentro do funcionário público, dentro da política. Mas essas pessoas nunca se lembram de pedir auxílio aos anjos, auxílio àqueles que estão ao nosso dispor, ao nosso chamado, estão aguardando o nosso chamado. As pessoas se contentam em reclamar, fofocar, fomentar aquelas situações desastrosas, as situações em que ocorrem crimes, fomentam os desastres, as catástrofes, parecem que se regozijam com isso. Mas é lastimável que quase não se ouve notícia nos jornais, nas revistas, na televisão, um movimento, uma organização, uma ordem, um clamor, uma mobilização nesse sentido, para que as pessoas pudessem invocar os anjos para solucionar esses problemas. Então é essa a minha dissertação, a minha crítica aqui a respeito. Eu já participei de muitas conversas nas praças, nas ruas, e o que a gente ouve é sempre isso, sempre as lamentações, as indagações, mesmo na escola, entre os jovens, entre os adolescentes. Por que não pedir para resolver essas catástrofes, esses problemas dentro da economia, dentro da política e de qualquer outra forma? Porque todos os problemas podem ser solucionados pelos anjos, por Deus, pelos mestres. E as pessoas não invocam. Passam os seus dias, as horas, os meses, e creem que às vezes pedir 2 minutinhos antes de dormir, 1 minuto, 5 minutos, já pediu muito. E aqui vai mais uma vez uma indicação que faço aos decretos dinâmicos da Summit Lighthouse, uma instituição com base em Montana. Vocês podem ver no site www.tsl.org ou mesmo buscarem pelo KD em Summit Lighthouse. Mas vou seguir no meu discurso acerca disso, como é lastimável, como é doloroso ver isso, as pessoas lamentando, reclamando, apontando, xingando o semelhante que está lá
Não estou aqui defendendo o erro dele, essa pessoa que no cargo, na função pública ou de qualquer outra maneira, ou mesmo um problema na rua, né? Não estou querendo defender aqueles que erram, mas estou agora apontando para você, para a massa, para a população em geral, que não roga para a melhoria, que não pede aos anjos auxílio, a São Miguel, ao arcanjo Gabriel para orientar, enfim, e também pedir. Existem legiões que limpam e retiram tanto o karma como o exorcismo, enfim, existe uma série de hierarquias ordenadas para cada problema. Todo problema tem solução. Então, antes de a gente ficar apontando, reclamando e chorando, por que não rezamos? Essa é a tecla que eu bato aqui. Você liga a televisão, o jornal, é aquela propagação de discórdia, parece que 90% é só falando sobre coisa ruim. Você não põe num canal que estaria invocando os anjos. A gente vê aqueles canais dos crentes. Eles ali fazem uma pequena parte, mas não fazem a parte toda, porque não é só Jesus Cristo que salva. Mas não vamos falar sobre isso em específico aqui, vamos falar sobre isso, que não é só Jesus Cristo que salva, em outros vídeos mais à parte. Mas pelo menos eles pedem a Jesus Cristo, um pouco menos pior. Mas ficam presos, né, nessa ciranda, não lembrando de outros anjos, de outros mestres. E a minha súplica a todo ser humano que estiver me ouvindo é que façam isso, porque nós estamos num momento muito crítico, um momento planetário muito crítico, precisando de que roguemos aos céus. Então ali na televisão a gente só vê isso, os canais de divulgação de notícia, espalhando esses problemas. Você pega os jornais, também isso. Você não pega no jornal, agora vamos resolver o problema do Brasil. É só pedirmos que tudo será solucionado. As pessoas não têm fé nisso. Tenho certeza absoluta disso. Se a população brasileira inteira parasse de reclamar, largasse os vícios e pedisse aos céus, então estaríamos num paraíso onde a política estaria atuando ordenadamente, todos os três poderes estariam atuando ordenadamente, enfim, todas as estruturas em todos os sistemas estariam atuando com toda ordem e progresso, como clama a nossa bandeira, mas que infelizmente não é isso que vemos. Então não adianta lamentar. Às vezes a gente se sente fraco por pedir isso e por clamar isso através de ações judiciárias. Realmente a via mais próxima para a solução, a via mais direta são as orações, são os pedidos, são os decretos, são os clamores, as invocações aos anjos, aos mestres, aqueles que estão dispostos e apostos para nos ajudar, para nos auxiliar. E aliás, isso é muito citado na Bíblia, que os anjos estão ao nosso dispor. Jesus Cristo mesmo invocava os anjos. E a imprensa também é muito culpada nisso, porque ela só divulga as coisas ruins. E até Lobsang Rampa, ele faz muita crítica à imprensa, porque além de divulgar coisas ruins, às vezes distorce uma coisa. Eu mesmo já tive experiência nisso, de episódios que aconteceram comigo, 3 vezes na imprensa. Não foi nada do que eu disse uma vez, e outras vezes distorceram totalmente a informação, assim, inverteram o caso de uma verdade para uma inverdade. Então, ao invés de a gente ficar assistindo televisão, lendo jornal, alimentando o ego do intelectualismo,
alimentando fofocas, alimentando a discórdia, a projeção da discórdia através do terceiro olho, porque tudo que a gente vê, lê, acaba projetando. Não quero dizer que a gente deve ficar desinformado, mas eu quero dizer que a gente deve estar alerta, ser um leitor crítico, com um pensamento crítico construtivo, isso sim. Então, leia, fique atento, mas saiba que existem muitos impostores dentro dos sistemas de divulgação, mas que todos que assistem não são ovelhas nem cordeiros, também fazem parte desse jogo em que um faz e o outro se alimenta, porque se ninguém desse bola para essas notícias ruins, esses filmes ruins, também nem falei sobre os filmes, né? Os filmes também, ficaria falando aqui 1 hora sobre filmes que propagam a ira, a guerra, o pavor, muito arma, a gente vê excesso de tiroteios, depois as coisas acontecem no dia a dia e a pessoa não sabe por quê. Tudo projeção da mente. Nós que estudamos esoterismo, estamos aqui aconselhando as pessoas, sabemos que a projeção daquilo que vemos e assistimos está em nossas mentes. Então, ao invés de ficarmos assistindo esses filmes de terror, com excesso de também violência, por que não gastamos essas horas orando ou vendo coisas boas, filmes que têm mais epopeias, em que os heróis triunfam, em que o bem triunfa sobre o mal, com menos violência. Isso está até difícil hoje em dia, né, de encontrar, mas ainda existe. Então está passado o recado, eu espero que tenha tocado a população, e se tocou, mãos à obra. Não fique só na intenção, vá na vontade, na prática. Ore, reze, peça. Essa é a única saída para nós nesses fins dos tempos.